Abriu para vocês os slides? Tá, vou colocar na tela de apresentação, tá? Opa. Bom, gente, como as meninas falaram, meu nome é Marília. Vou fazer uma breve apresentação sobre quem eu sou. Como as meninas também já falaram, eu me formei na FMU em 2016. Fiz residência no mesmo hospital, na FMU, durante 2 anos, então no ano de 2017 e 18. Em seguida, fiz a pós-graduação, no mesmo período que eu trabalhei no hospital público, da Anclivepa. Atualmente estou fazendo a pós-graduação em oncologia na UFAP, mais pela questão da clínica cirúrgica mesmo do que pela questão de atendimento cirúrgico, porque eu gosto muito das cirurgias dos pacientes oncológicos também. Atualmente eu trabalho no Hospital Animaniacs, faço cirurgia volante nas clínicas e nos hospitais aqui da Grande São Paulo e também faço região de Arujá, Mogi, todas essas cidades próximas. Bom, o tema é megacolon, tá? Por definição, é um aumento persistente no diâmetro do intestino grosso, associado à constipação ou obstipação crônica. E motilidade colônica baixa ou ausente. Essa alteração ela gera danos permanentes nas fibras musculares e nervos, fazendo com que aumente esse quadro de atonia intestinal e fecaloma. A maior incidência ela acontece nos gatos e nos animais geriátricos. Tá? O megacolon idiopático ele está mais associado aos gatos. Eu não sei se vocês lembram, mas o termo idiopático a gente usa quando a gente não consegue definir uma causa para determinada patologia. Então, a gente não tem uma determinada causa estabelecida. E o megacolon adquirido é aquele que é desenvolvido pelo paciente com o passar do tempo. Sempre importante quando a gente fala de cirurgia, a gente entrar no quesito anatomia, tá? O cólon, ele percorre toda a lateral esquerda do abdômen do paciente. Ele é dividido em cólon ascendente, transverso e descendente. O cólon ascendente, ele tá na região direita do abdômen, só um pedacinho dele. O cólon transverso, ele faz ali um contato bem próximo com a parte caudal do fígado. E o cólon descendente, ele caminha por toda a lateral esquerda, que é a maior porção, que eu já falei, que vai ali terminar no reto. Tá? Anatomicamente, ele parece um ponto de interrogação ou um J de ponta cabeça. Então, alguns conceitos que são importantes para a gente entender o que é o megacolon. Ele não é a mesma coisa que o fecaloma, tá? O fecaloma, eles são as fezes retidas e ressecadas no interior do cólon. Isso é um quadro eventual. Então, um paciente que está bem pode, em algum momento, por algum tipo de retenção ou constipação de fezes, vir a ter desenvolver um fecaloma, que são as fezes firmes ali dentro do cólon. São quadros recorrentes, então quando isso acontece numa frequência muito grande, o paciente pode desenvolver o megacólon. O megacólon, ele já é o aumento do diâmetro do intestino grosso. Então, o paciente teve tantos fecalomas ou teve tanta retenção fecal que o intestino grosso dele aumentou de tamanho em consequência disso. Isso é uma consequência, né, das falhas na eliminação natural das fezes. Então, por alguma razão, esse paciente reteve as fezes e ele, assim, essa alteração predispõe à formação do fecaloma. Então, um paciente que tem um fecaloma não necessariamente tem um megacólon, mas um paciente que tem um megacólon, ele pode vir a ter várias formações de fecaloma, tá? Porque esse intestino, ele está aumentado. Outro conceito que é importante a gente entender também para a gente começar a discutir o megacólon é a diferença da constipação e da obstipação. A constipação
ela é a infrequência, dificuldade ou ausência de defecação. E é um resultado da retenção de fezes. E a obstipação, ela é aquela constipação que ela é refratária ao tratamento. Então, ocorre a impactação fecal, perda da função e consequente incapacidade de eliminar as fezes. Então, a obstipação, a gente pode concluir que ela está muito mais ligada a quadros crônicos, assim como o megacólon, tá? Então, a gente pode dizer que a obstipação já é um estágio final do megacólon, que é aquele paciente que a gente não consegue mais tratar o fecaloma, porque ele já tem uma alteração no intestino. A fisiopatogenia, então, do megacólon. Então, vamos lá. Ocorre... só explicando aqui, eu coloquei a imagem de um trânsito parado, porque eu sempre gosto de imaginar que aquelas fezes ali paradas é como aquele congestionamento que a gente fica horas tentando passar por um sinal ou avançar com o carro e não passa, tá? Sempre ligado àquela estrutura que está ali parada sem movimentação. Então, voltando na fisiopatogenia, ocorre primeiro a impactação fecal, então esse paciente, por alguma razão, ele para de defecar, essas fezes vão sendo acumuladas e retidas dentro do cólon. Essas fezes que estão ali paradas, o cólon é a parte do intestino que é responsável pela absorção de fezes, então, de água. Então, começa a ter uma absorção excessiva de água das fezes, e essas fezes vão começando a ficar solidificadas, tá? Com a solidificação das fezes e o acúmulo das fezes dentro desse intestino, a gente começa a ter uma distensão prolongada desse cólon. Então, o cólon vai ficando cada vez maior por conta do volume de fezes que está ali parado, ressecada. Isso gera um dano mioneural. Então, as fibras e a parte da inervação do cólon desse paciente, ela já vai sendo danificada pelo período em que ele está dilatado. E isso gera, em consequência, alterações irreversíveis na motilidade colônica e a inércia colônica, tá? Eu usei uma imagem, não sei se vocês viram, de uma camiseta extremamente apertada. Aqui, ó. Essa camiseta é como o intestino desse paciente. A gente vai forçando aquilo, essa estrutura, num volume excessivo de fezes, e aí esse tecido ele vai ficar com a elasticidade totalmente alterada e vai ter danos tanto musculares quanto neurais. E aí nessa colônica já é o estágio final. Depois que a gente tem a inércia colônica, provavelmente esse cólon ele já não vai ter mais a sua função normal. As manifestações clínicas desse paciente, a gente começa sempre na anamnese, né? O que o tutor vai relatar para a gente, o que esse paciente vai apresentar. É aquele cachorrinho que não defeca ou defeca muito pouco. As fezes, quando elas saem muito ressecadas por conta da absorção do líquido das fezes. É um paciente que tende a não comer, porque esse volume fecal ele acaba ocupando um espaço dentro do abdômen do paciente. Além disso, a motilidade, o trânsito intestinal, ele fica todo parado, então é um paciente que acaba não tendo processo de digestão adequado. Emagrece, tá? Vocês podem ver pela imagem que é uma cachorrinha que tem um abdômen abaulado, mas ela é magra, tá? Porque esse aumento do abdômen, ele está relacionado à distensão do colo e não ao grau de massa desse paciente. Pode apresentar êmese quando tiver realmente com muitas fezes ali retidas no colo,
como esse trânsito intestinal ele não caminha, o paciente pode vir a vomitar, tem pacientes que vomitam até conteúdo fecal. No exame físico, os achados são um cólon aumentado com uma massa fecal endurecida. A palpação do reto, ela pode trazer para a gente informações com relação à causa, então o que é que está causando, o que é que está fazendo aquele paciente não conseguir defecar. E também, quando a gente palpa esse paciente por conta dessa quantidade de fezes ali, entrando no reto, a gente já consegue sentir a impactação de fezes. Normalmente é o paciente desidratado, porque aquele volume de fezes ali retidas absorve grande parte da água do paciente. E eles tendem a ter alteração no pelame. Vamos falar então um pouquinho das causas. As causas, elas são super importantes para a gente entender por que é que está acontecendo a retenção de fezes do paciente, tá? Então, a causa ela pode ser congênita, que é quando o paciente já nasce com alguma alteração que levaria à retenção de fezes. Existe uma doença que a gente chama de doença de Hirschsprung, que é uma agangliose de um segmento do cólon. E é uma falha na migração das células ganglionárias do cólon durante a gestação, tá? Isso não é muito comum em gatos, é mais comum em cães. E é aquele cachorro que já nasce com alteração de retenção de fezes. Ela pode ser idiopática, que é quando a gente, como eu disse anteriormente, a gente não consegue estabelecer a causa. Isso é mais comum nos gatos. Nos cachorros não é muito comum, mas nos gatos é muito comum. Pode ser obstrução mecânica, que a gente pode falar que pode ser causada por tumores, então algum tumor que está ali impedindo a passagem das fezes, tanto intramural, dentro do cólon, como fora do cólon, tá? Pode ser causada por fraturas pélvicas. Algumas fraturas de pelve, elas impedem que as fezes elas caminhem ali pela porção final do cólon, gerando um processo de obstrução, né? Diminui o lumen do cólon do paciente e aí ele pode reter o cocôzinho. Causas de disquesia, pode ser uma doença anorretal, saculite, abscesso, adenite, inflamações de glândula podem fazer com que o paciente tenha dificuldade de defecar e venha a reter as fezes, tá? Alguns abscessos perineais também doem muito e aí o paciente tende a reter. Hiperplasia prostática benigna. Causas de disquesia são todas aquelas causas que fazem o paciente tender a evitar defecar, a ter dor para defecar, tá? Distúrbios metabólicos, geralmente em casos de hipocalemia e desidratação grave, o paciente pode, por conta de absorção excessiva do líquido das fezes, eles podem ter retenção, tá? Mas esses casos são mais raros. E alguns medicamentos, como, por exemplo, vincristina, bário, antiácido, sucrofato, anticolinérgicos, tá? Mas também dificilmente vai gerar um cólon tão grande, tá? Mas é um dos diferenciais. E doenças neurológicas ou neuromusculares, tá? Anormalidade congênita em vértebra, paraplegia, mielopatia, discopatia, todas as alterações ali de coluna podem interferir ali na inervação do cólon. O paciente também, por às vezes não conseguir uma posição adequada para defecar, ele pode reter as fezes e desenvolver o megacólon, tá? Eu coloquei para vocês uma deformidade sacral congênita nos gatos da raça Manx, que eles podem, por essa deformidade, podem ter também dificuldade de defecar e desenvolver o megacólon. Aqui na imagem, eu coloquei para vocês para a gente entender como é importante estabelecer a causa primária do nosso megacólon,
tá? Esse paciente, ele foi atendido na época que eu trabalhava no hospital público, era um filhote, ele tinha uns 2 meses aproximadamente, e se a gente for olhar, ele não tem o ânus, dá para ver pelo raio-x que ele tem um grau de atresia anal, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver minha seta, eu acho que não. Ah, vocês conseguem ver minha seta? Tá, obrigada. Ó, então aqui acompanhando a minha seta, aqui a gente tem aquela estrutura que parece que é o colo, né? Mas que parece um ponto de interrogação. Tem bastante gás retido, tá? Chegando aqui na região do reto, a gente vê que isso não tem comunicação com o ânus do paciente, tá? O cólon dele termina aqui sem contato com o reto, tá? Aqui, pela lateral, não dá para ver tão bem, porque tem sobreposição do osso do coxal. Mas aqui da VD dá para ver direitinho. Então, gente, sempre tratar a causa. Esse é o mesmo cachorrinho que da foto anterior do raio-x. Aqui a gente já fez a correção da atresia anal e restabelecemos o trânsito intestinal. Esse paciente, apesar do fecaloma, do cólon estar muito dilatado, por ser um paciente muito jovem, o cólon dele conseguiu se restabelecer, voltar à função normal, e a gente não precisou de tomar nenhuma medida cirúrgica relacionada ao megacólon. Só a correção da atresia anal foi suficiente. Então, e esse aqui deste lado é um gatinho também com atresia anal, dá para ver, eu acho que dá para ver, mas com dificuldade, que o ânus é imperfurado também, tá? Aqui foi no preparo pré-operatório para a gente operar. Então, sempre é importante a gente tratar a causa. Não adianta nada a gente tentar manejar esse paciente se a gente não observar que, por exemplo, é um paciente que não tem o orifício anal. O diagnóstico ele é feito, então, através da anamnese, aquela conversa que a gente vai ter com o tutor, que ele vai falar para a gente que é um paciente que não está defecando, ou que está defecando com muita dificuldade, está comendo pouco, tá? Tá perdendo peso. Dos exames laboratoriais, a gente pede hemograma, bioquímica e urinálise. O hemograma é importante para a gente avaliar o grau de desidratação desse paciente, lembrando que o cólon, ele vai fazer a absorção do líquido das fezes, então, quanto mais cocô é retido por mais tempo, mais líquido vai ser absorvido e mais desidratado esse paciente vai ficando. É comum a gente ver um leucograma de estresse, tá? Na hemogasometria desse paciente, nos bioquímicos, a gente vai ver anormalidades eletrolíticas, secundária a essa desidratação, tá? Isso vai depender bastante da duração da obstipação desse paciente, e a gente pode ver uma azotemia pré-renal relacionada à desidratação do paciente, tá? A urinálise é importante para a gente avaliar se essa função renal ela é real ou se ela está relacionada à desidratação do paciente, tá? Os exames de imagem aqui para a gente são os mais importantes para diagnosticar o megacólon. Então, precisamos no raio-x, abdômen e pelve desse paciente. Para a gente diagnosticar a causa subjacente, então, se esse paciente tem algum problema de coluna que justifique, algum tumor, um aumento de próstata ali que está comprimindo esse cólon, tá? E nesse raio-x a gente vai ver o cólon aumentado e repleto de fezes. Por a patologia, a gente pode definir que, na literatura, que o cólon ele precisa estar 1,5 vezes mais largo que o corpo da sétima vértebra, tá? Fica um pouco confuso, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa mensuração, tá? O ultrassom de abdômen é importante para a gente avaliar se tem alguma formação intramural ou obstrutiva, alguma coisa que impeça a passagem de fezes por esse colo, mas a gente sempre tem que lembrar que esse ultrassom ele precisa ser realizado depois da lavagem intestinal,
Se o paciente estiver com muita quantidade de fezes dentro do cólon, que quando ele está, né, no fecaloma ou no megacólon, quando tiver uma quantidade muito grande de fezes, a única coisa que o ultrassonografista vai ver vai ser o sombreamento gerado pelas fezes e o aumento do cólon. Não vai dar para avaliar se tem algum tumor, alguma coisa que justifique, tá? E a colonoscopia é importante para a gente avaliar se tem algum tipo de nódulo intramural ou intraluminal que a gente não tenha conseguido ver no ultrassom, por exemplo, tá? Também é super importante a gente fazer o preparo desse paciente, tá? O preparo para a colonoscopia é bem semelhante ao preparo dos seres humanos, então precisa de uma dieta hídrica por alguns dias antes do procedimento, precisa fazer a lavagem do cólon, tá? Também precisa de estar com esse intestino totalmente sem fezes. E a dieta, como eu já falei. Aqui é a imagem que eu falei para vocês, então, quando a gente precisa avaliar a largura da sétima vértebra em comparação com a distensão do cólon, tá? Aqui, então, na primeira linha, é a mensuração da sétima vértebra do paciente, que deu 1,35 centímetros, em comparação aqui com a distensão do cólon, que está entre 2,18 centímetros. Então, a gente conclui que está 1,62 vezes maior que a largura da sétima vértebra. Esse trabalho, depois eu vou falar um pouquinho sobre ele com vocês, mas ele estudou a colectomia total em um felino de 22 anos, tá? Aqui eu trouxe para vocês também um paciente nosso, foi feito esse paciente é do Hospital Veterinário Animaniacs. Ele também computadorizada para vocês verem também como que é. Esse exame a gente pede em casos mais específicos, o raio-x traz boas informações para a gente, mas a tomografia, quando a gente não consegue diagnosticar a causa de base para a retenção de fezes, é importante para a gente também, tá? Era um cachorro bem grande, ele não era um SRD, mas um SRD de porte grande, ele tinha mais ou menos uns 60 quilos. Ó, toda essa estrutura, eu vou pausar aqui para vocês verem. Aqui a gente está vendo esse cachorro de barriga para cima, tá? Então, aqui são aqui é a perninha dele, como se ele estivesse em posição de sapinho. Vou botar aqui. Ó, a gente já começa no início da tomografia já vendo o cólon do paciente, tá? Tudo isso aqui é o cólon dele, fazendo aquelas voltas, tá? É que como a gente está vendo de um outro ângulo, a gente não consegue ver o J tão bem, ou o ponto de interrogação, tá? Mas dá para ver aqui, ó, ele vai vir para cá e aí vai fazer o ponto de interrogação. Aqui é importante a gente ver, quando ele está chegando aqui, já na região do reto, esse conteúdo fecal, ele não passa. Eu volto o vídeo para vocês verem, mas, ó, passa uma quantidade muito pequena de fezes. Vocês conseguiram ver? Ó, vou voltar aqui. É que quando eu ponho a seta na frente, a barrinha aparece. Eu vou pausar. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Muito pouquinho de fezes passava, chegava no reto do paciente. Era um paciente que não conseguia defecar. Quando a gente fazia a palpação no toque, como ele era um cachorro muito grande, eu não conseguia sentir esse ponto de estreitamento do intestino. Mas a tomografia foi importante para a gente concluir isso, tá? Então, na tomografia, ele diagnosticou como um espessamento irregular, concêntrico das paredes do reto, tá? Media mais ou menos 1 centímetro de espessura
e ele interrogava a possibilidade de alguma alteração inflamatória ou infiltrativa, tá? Então, ou alguma inflamação muito grande que estava acontecendo ali naquele reto daquele paciente, ou até mesmo um tumor. Infelizmente, esse paciente, os tutores não conseguiam fazer o tratamento adequado e em uma dessas vezes que ele teve retenção de fezes, ele acabou vindo a óbito. Então, a gente acabou não conseguindo finalizar o caso dele, nem fechar o diagnóstico. Mas tudo isso aqui é volume de fezes parado. E aqui o ponto de estenose que eu falei para vocês. Então, a tomografia é uma das possibilidades diagnósticas, não é a que a gente mais usa, mas quando a gente não consegue fechar por nenhum outro exame, a gente pode usar também. O tratamento, então, a gente pode fazer a terapia clínica, tá? Que é a correção dos desequilíbrios hídricos, eletrolíticos e ácidos básicos. Então, a gente hidrata esse paciente, interna, a gente repõe volume, faz a lavagem intestinal, tá? Sempre fazer a lavagem intestinal com o paciente anestesiado, tá? Para eles é extremamente desconfortável fazer acordado, a gente tem que massagear muito esse cólon, introduzir líquido dentro do cólon do paciente para amolecer essas fezes, então isso é um processo muito dolorido para a gente fazer com o paciente fora de anestesia, tá? Entrar com antibiótico porque tem alta concentração de bactérias dentro do cólon, e essas bactérias elas podem fazer translocação bacteriana. E o tratamento conservativo a longo prazo. Então, para a gente evitar que esse paciente entre em novas recidivas, a gente pode fazer uma dieta rica em fibras, laxante e procinético, tá? Para evitar que isso recidive. Mas, na maioria dos casos idiopáticos ou em casos de lesão colônica grave, então que o cólon está muito dilatado, a gente precisa ir para a cirurgia, tá? Porque é aquela fisiopatogenia que eu expliquei para vocês. O cólon acaba entrando em um processo de estase, né, de inércia colônica, por conta da dilatação prolongada por muito tempo. Ele perde a função dele e a gente precisa intervir cirurgicamente, senão o paciente vai ficar tendo quadros recorrentes de fecaloma. Então, o procedimento cirúrgico que a gente faz, mais indicado para esses casos, é a colectomia. A colectomia, por definição, é a remoção cirúrgica do cólon. Falei várias vezes, mas sempre bom reforçar a função do cólon, então, é absorver a água e os eletrólitos. Ele produz muco e também faz a formação do bolo fecal. Então, quando a gente faz a remoção cirúrgica do cólon do paciente, a gente automaticamente diminui a absorção de água, diminui também a produção de muco e não faz a formação do bolo fecal. Então, é sempre bom falar para o tutor desse paciente que quando a gente fizer a colectomia, essas fezes elas vão estar praticamente líquidas ou muito mais pastosas, tá? Porque não vai ter sido absorvido o líquido dessas fezes e ela vai estar numa coloração de fezes de intestino delgado. Então, ela tende a ser mais amarelada, o odor é um pouco mais fétido, tá? Mas o objetivo do procedimento cirúrgico é, de fato, além de tirar aquele reservatório de fezes que ficou, que virou cólon, né? Fazer com que o paciente tenha as fezes mais líquidas para que ele consiga voltar a defecar, tá? Então, tem duas opções para esse procedimento cirúrgico, que é a preservação ou não da válvula ileocecocólica, tá? Em literatura, isso ainda é bem discutido, tá? Alguns cirurgiões preferem preservar, alguns preferem não preservar, mas eu acho que a gente tem que avaliar individualmente o caso e o que a gente, qual a nossa finalidade da cirurgia, tá? O pós-operatório, a gente
recomenda que esse paciente fique de 48 horas até 72 horas em internação, tá? Sempre lembrando que tem um risco alto de infecção nesse pós-operatório, tá? Tem muita bactéria ali presente dentro do cólon, ainda mais esse cólon que tá com essas fezes paradas há dias, tá? Tem uma alta proliferação de bactérias, então tem um risco de proliferação bacteriana no pós-operatório, tanto por extravasamento de fezes pela nossa sutura anastomótica do intestino, ou por peritonite por contaminação intraoperatória. Então, se a gente derrubar um coliforme fecal durante o transoperatório, a gente pode ter uma séria contaminação cirúrgica, tá? O paciente pode ficar com um grau de tenesmo por 3 a 5 dias após o procedimento cirúrgico, tá? As fezes, como eu disse anteriormente, elas vão ficar líquidas a semissólidas por um período de dias ou semanas, e depois de um tempo o organismo consegue se adaptar a essa nova capacidade fecal e começa a absorver também mais água. Então, depois de um tempo, tende a solidificar um pouquinho mais esse cocôzinho, tá? Não é que ele vai ficar com diarreia para sempre, mas o cocô nunca mais vai ser firme, tá? Mas esse é um dos objetivos da cirurgia, é que o paciente tenha as fezes mais moles para a gente não ter um novo quadro de fecaloma agora no intestino que sobrou, tá? Então, aos poucos, a gente vai ver, esse paciente vai ter uma quantidade de defecação de 4 a 6 vezes por dia. O consumo de água tende a ser normal, tá? Da adaptação do intestino, eu falei, e alta quantidade de bactérias nesse cólon, tá? Aqui, sobre o procedimento cirúrgico, tá? A gente tem 2 setinhas representando. A setinha verde, ela representa quando a gente faz a remoção da válvula ileocecocólica. A válvula ileocecocólica é essa estrutura aqui, ó. Que tá aqui passando o ilho, tá? E a seta azul, ela representa a preservação da válvula ileocecocólica, tá? Eu coloquei essa imagem para vocês entenderem quais são os ramos vasculares mais importantes que a gente vai precisar se atentar nesse procedimento cirúrgico. Dentre eles a veia ileocecocólica, a cólica média, a cólica esquerda e a mesentérica caudal, tá? Todos esses ramos, eles vão ser ligados, tá? E aí, independente da gente optar por preservar ou não a válvula ileocecocólica, tá? Feita a ligadura, a gente vai fazer, então, a enteroanastomose ou aqui, na região da válvula ileocecocólica, ou após a válvula ileocecocólica, com o finalzinho do cólon e início do reto, tá? Então, a gente vai tirar praticamente todo o ponto de interrogação que eu falei para vocês, que é o cólon do paciente. Aqui, a gente tem que lembrar que esse cólon, ele não está nesse tamanho que está na imagem do livro, né? Ele está muito dilatado porque tem muito conteúdo fecal dentro dele. Então, tem uma diferença de tamanho bem importante do cólon para a porção que a gente vai fazer a sutura. Então, a literatura recomenda que a gente faça uma sobressutura parcial do segmento maior. Então, a gente tem um segmento grande, um segmento pequeno, a gente fecha o que fica do segmento maior e faz a enteroanastomose, a conexão da parte do intestino delgado menor com o tamanho ali do que restou do cólon. Eu faço uma outra técnica que eu vou mostrar para vocês, mas eu prefiro fazer uma incisão nesta borda aqui, na borda antimesentérica do ilho, né, ou da válvula aqui. E aí eu faço a enteroanastomose com ambas as ossos intestinais no mesmo tamanho.
Acho que fica um pouco confuso, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Quando a gente faz a incisão aqui na borda antimesentérica, a gente pode definir qual tamanho a gente quer que ela fique para fazer a correção da disparidade, tá? E a gente deixa as duas com um segmento amplo e faz a rafia das duas bordas. Eu trouxe um caso para vocês, tá? Essa é a Laurinha, é uma paciente que eu atendi no hospital público. Ela passou com a gente, ela tinha 2 anos de idade na época. É uma gata, fêmea, sem raça definida. Ela veio com a queixa de não defecar há 10 dias. Ela tinha um histórico de fratura de coluna, paraplegia de membros pélvicos, desde que ela era filhote, e um fecaloma recidivante que era sempre tratado com lavagem intestinal. No exame físico, então, dava para sentir o cólon muito aumentado, grande quantidade de fezes endurecidas lá dentro. Os exames complementares, a gente solicitou hemograma, função renal, função hepática, e ela trouxe o raio-x abdominal para a gente externo, tá? O hemograma não tinha nenhuma alteração relevante, ureia e creatinina também não, TGP e fosfatase também normal. Eu coloquei o exame para vocês entenderem que, embora a gente veja em literatura que esse paciente pode apresentar uma azotemia pré-renal, não é sempre que esse paciente vai ter essa alteração, tá? No caso da Laurinha, estava tudo bem, ótimo para a gente operar, tá? Esse era o raio-x dela, tá? Olha a distensão desse cólon, a quantidade de fezes ressecadas. Quanto mais esbranquiçado a estrutura fica, mais firme ela vai ficando, né? Mais ressecado ele tá, mais próximo da radiopacidade osso a gente pode dizer que ele tá. Então, extremamente dilatado o cólon dela, chegando até aqui a porção do reto. Não sei se vocês conseguem ver, tem a sobreposição do coxal, mas dá para ver que as fezes elas vão até o ânus do paciente. E aqui na mensuração, eu não coloquei a mensuração, mas dá para ver que está com certeza maior que 1,5 vezes o tamanho da vértebra. Então, eu coloquei aqui para a gente entender por que é que a Laurinha desenvolveu, né, esse megacolo. Então, qual é a causa e qual é o tratamento que a gente vai realizar nela, tá? Então, idiopático, lembrando das causas, né? Idiopático, ela poderia ser um caso idiopático, mas ela não é, né? A gente sabe que ela tem uma causa de base para gerar essa retenção de fezes. Obstrução mecânica, também não tem nenhum tumor, não tem nenhuma fratura de coxal que justifique, tá? Não tem nada que impeça a passagem das fezes ali. Disquesia não é um paciente que retém fezes por algum tipo de anormalidade ali no ânus ou nenhum tipo de saculite, nada que gere dificuldade ali para ela defecar. Não tinha alterações metabólicas e não fazia uso de nenhum medicamento. O caso da Laurinha era doença neurológica neuromuscular, como falei para vocês, ela tinha uma fratura de coluna desde filhote, então provavelmente já tinha comprometimento da inervação do colo, e também era um paciente que não conseguia fazer posição para defecar, ela precisava de auxílio de massagem para defecar, e com a retenção de fezes desenvolveu o megacólon. Então, a primeira pergunta que a gente sempre tem que fazer é: eu consigo fazer o esvaziamento do cólon da Laurinha só com a lavagem intestinal? A gente poderia tentar, tá? Mas com aquele volume de fezes, seria muito difícil a gente conseguir remover todo aquele volume fecal do paciente, tá? Dificilmente.
Além disso, a gente tem que pensar no tamanho que vai ficar aquele cólon sem as fezes, tá? Vai ser aquela camisa super larga do exemplo, tá? Aquela camisa que a gente forçou muito e depois o tecido ficou totalmente esticado e afuncional. Então, eu precisaria pensar que talvez ela fosse submetida a uma colotomia para retirada do cocô. A colotomia quando a gente entra em cirurgia com o paciente para fazer a abertura do cólon e a remoção das fezes. De qualquer forma, se eu fizesse a colotomia dela, eu não resolveria o problema de megacólon dela. Ela continuaria com aquele... Eu tirei as fezes, fechei o cólon, terminei a cirurgia, mas ela continuaria com um cólon extremamente dilatado, tá? Então, também não indicaria, tá? A colotomia para ela. Consigo tratar a causa de base e evitar que recidivas no meu paciente com tratamento conservativo? Então, tratamento conservativo seria... Eu consigo tratar a fratura de coluna dela? Eu até conseguiria se a gente estivesse falando de um trauma recente. Mas a Laurinha já tem 2 anos e ela já tem as patinhas totalmente atrofiadas e ela já tem um cólon muito aumentado que, mesmo se a gente conseguisse, por algum milagre, por uma cirurgia de coluna, fazer ela voltar a andar, a descomprimir essa medula, dificilmente o cólon voltaria ao tamanho normal dele. Então, não, tá? E porque já expliquei para vocês, mas o megacólon, ele gera uma lesão irreversível na musculatura lisa do intestino grosso, então ela teria a recorrência do fecaloma, e ela tem uma fratura de coluna antiga, tá? Que nessa altura do campeonato a gente não conseguiria mais tratar cirurgicamente. Então, o tratamento instituído para a Laurinha foi... Eu solicitei a internação dela, pré-operatória durante 24 horas, para fazer aquele restabelecimento hídrico e eletrolítico que eu expliquei para vocês, controle de dor. A gente tem que pensar que aquele nível de dilatação de cólon deve doer muito. E iniciei já os antibióticos, tá? Lembrando que é uma cirurgia muito contaminada. E nesse período a gente também ficou aguardando o resultado daqueles exames que eu mostrei para vocês. A gente solicitou também exames cardiológicos. E no segundo dia ela foi submetida à intervenção cirúrgica. Eu optei pela colectomia total. Para gatos eu prefiro essa técnica, tá? Então, a técnica cirúrgica, vou mostrar as imagens para vocês. Aqui é a exposição do cólon da Laurinha, tá? Dá para ver nas imagens como ele está dilatado. Fiz a exposição do cólon dela, tá? Em ambas as imagens a gente está expondo o cólon. Aqui é aquela imagem que eu falei para vocês, então essa é a lateral esquerda do abdômen dela, que é por onde percorre todo o cólon descendente. Aqui o cólon transverso e aqui o ascendente já próximo da válvula. A válvula ileococólica é essa estrutura aqui, tá? Como está em um processo inflamatório, esse cólon está muito dilatado, tem muito cocô, a gente vê que os linfonodos da Laurinha estão bem aumentados, dá para ver bem aqui na imagem, ó. Tá? Todas essas bolinhas são os linfonodos dela. Aqui foi depois que eu fiz a colotomia. Quando tem muita quantidade de fezes dentro do intestino, eu opto por fazer a colotomia. Então, eu abro o intestino, removo esse volume fecal, suturo, para depois fazer o procedimento cirúrgico, tá? Com isso, eu diminuo a chance de contaminar essa cavidade, porque eu removo essas fezes de forma totalmente isolada, então isolo toda a região, isolo as fezes, removo essas fezes, suturo, troco todo o material, troco a luva e depois eu começo a remover o cólon do paciente, tá? Eu prefiro fazer assim porque imagina que eu vou ter que trabalhar em um cólon totalmente dilatado. Para eu separar esse intestino, eu vou ter que separar ele com muito cocô. A chance de acabar contaminando a cavidade é maior, na minha opinião, tá? Mas tem cirurgiões que optam por
por fazer com o cocô ali, também tem descrito em literatura, não está errado, tá? Aqui são as ligaduras que eu mostrei para vocês, que eu fiz para a gente fazer a colectomia, tá? Lembrando que eu optei por fazer a ressecção da válvula helicocólica. E aqui já é a minha enteroanastomose, tá? Então, aqui é a porção do cólon que sobrou e o intestino aqui, já o ilho suturado no cólon. Tá vendo que a técnica que eu faço ela é diferente? Eu não faço aquela correção cirúrgica que apareceu na imagem do livro, tá? Eu opto por fazer a abertura da borda antimesentérica do ilho e fazer a sutura, tá? Aqui eu fiz a sutura com nylon, 4 zeros, tá? Eu evito fios absorvíveis nesse procedimento cirúrgico, tá? Porque a gente pode ter contaminação desse fio e uma absorção mais rápida do que o que a gente espera. E a gente sempre tem que lembrar de fechar essa janelinha aqui, tá, gente? Eu não lembro, eu acho que eu não coloquei foto, mas a gente sutura essa janela, porque aqui pode ter passagem de fezes, não, desculpa, de alças e pode ter encarceramento dessas alças por esse vão. Então, sempre fecho aqui, tá? Com o epíplon mesmo ou com o próprio mesentério. Aqui tudo, ó. Aqui tudo são os linfonodos dela, tá? Que eu falei para vocês que estavam bem aumentados. Mas isso é por conta de todo o processo inflamatório e pela dilatação. Aqui é o intestino que eu removi, tá? Parece às vezes quando a gente fala remover todo o cólon, parece que a gente vai tirar muito, mas é bastante, né? Mas é toda essa estrutura, tá? E aqui é a válvula ileococólica, reforçando que é a parte que eu optei por tirar no caso da Laurinha, tá? Dá para ver como ele tá dilatado. Em um gato era para ele ser mais ou menos todo o tamanho dele, desse tamanho aqui. E essa sutura aqui é a sutura que eu falei para vocês que foi a colotomia, foi por onde eu abri para fazer a remoção das fezes antes de começar a colectomia. O pós-operatório dela, então, ela ficou em acompanhamento durante 48 horas pós-operatórias, tá? Ela fez um ultrassom 24 horas depois da internação. Ele revelava para a gente o intestino preenchido por conteúdo homogêneo, gasoso, tá? Tinha um mesentério reativo, tinha um nível discreto de peritonite, mas isso é totalmente compatível com o pós-operatório de uma cirurgia intestinal, lembrando que tem manipulação cirúrgica e lembrando que já era o intestino que já estava mais inflamado por conta de toda a dilatação, tá? Eu optei por entrar com dieta líquida nas primeiras 48 horas de pós-operatório e nos próximos 7 dias ela foi submetida à alimentação pastosa, tá? Eu não gosto mais de fazer jejum, então antigamente a gente falava muito de fazer jejum nas cirurgias intestinais, ou alguns profissionais de jejum, outros microenteral, mas hoje em dia a gente sabe que é importante alimentar esse paciente mesmo assim que termina o procedimento cirúrgico, a gente já pode entrar com uma alimentação líquida para eles, tá bom? Aqui é a Laurinha, tá? No pós-operatório, imediato, comendo com a cobertinha dela. E essa é a internação do público que, infelizmente, é aquela barulheira, não é muito cat-friendly. Dá para ver no vídeo como a patinha dela é atrofiada. Vaziozinho. Então, nos retornos que ela fez,
No dia 7, as fezes elas estavam com presença de sangue digerido, tá? Normalizou nos últimos 2 dias, nos 2 dias antes. E as fezes estavam pastosas, não chegavam a estar líquidas, e ela defecava 3 vezes ao dia. Estava comendo normalmente o sachêzinho dela e bebendo água. No dia 17, eu pedi para ela voltar. Ela estava defecando 3 vezes ao dia, as fezes estavam pastosas numa coloração amarela escura, e a gente já iniciou a ração seca, tá? Foi feito o acompanhamento e eu solicitei que ela repetisse os exames anualmente. Vou trazer aqui para vocês uns outros casos de literatura, para vocês verem que, apesar de não ser uma cirurgia muito discutida, é algo que está sendo novo e que a gente está fazendo bastante e está tendo bons resultados. Esse é aquele paciente que eu falei para vocês, de 22 anos, acometido por megacolon, e eles fizeram a colectomia total, tá? Então, é um paciente de 22 anos. Então, não tem idade para a gente tratar o nosso paciente, isso é super importante a gente falar, porque antigamente na medicina veterinária a gente discutia muito se o paciente não é velho demais para ser submetido a determinados procedimentos. E não, acho que qualidade de vida é super importante em qualquer momento da vida. Pode ocorrer, então, a conclusão desse trabalho, eu trouxe a conclusão resumida para vocês, é que o megacolon ele pode ocorrer até mesmo em pacientes com mais de 15 anos, e nesse caso, a ressecção total, então, sem a preservação da válvula helicólica, foi uma alternativa interessante para o tratamento. Esse trabalho, ele fez um estudo com cães, apesar da gente ter mais trabalhos em gatos e uma casuística melhor em gatos, a gente pode fazer esse procedimento nos cachorros também, mas as chances de sucesso em literatura ela é muito maior em gatos, tá bom? Foram 8 cães com megacolon hipertrófico adquirido. Foram tratados com a colectomia subtotal, então eles fizeram a preservação da válvula ileocecocólica, tá? A diferença do total e o subtotal é essa preservação da válvula. Durante um período, eles foram acompanhados durante um período de 5 anos, tá? E eles tiveram, a conclusão do estudo foi a efetividade a longo prazo da colectomia subtotal. Esses pacientes ficaram bem. Aqui é um outro trabalho que fez o acompanhamento de 11 gatos durante 18 meses, 7 gatos, eles não tiveram mais recorrência dos sinais clínicos, nem complicações a longo prazo. 2 gatos, eles tiveram melhora da constipação e frequência, mas ainda precisaram de tratamento médico. Então, aquela terapia que eu falei para vocês, dieta fibrosa, lactulona e procinéticos. Um gato teve diarreia aquosa e evoluiu para fezes de consistência normal até o 6º mês, tá? Lembrando que é sempre interessante que esse paciente fique sempre com o cocôzinho mais pastoso, para a gente evitar que volte a ter retenção de fezes. E um gato teve recorrência da constipação e foi sacrificado 2 anos depois do tratamento médico, tá? Esse aqui é um estudo que ele fez o tratamento da causa de base, que era estenose pélvica, e fez a colectomia subtotal, tá? Então, é sempre importante, gente, a gente tratar a causa de base, mesmo que a gente tenha que intervir no cólon também, tá? Porque o cólon a gente vai ter aquelas alterações de musculatura e inervação que são irreversíveis, mas se a gente não tratar a causa de base, a gente pode continuar tendo recorrência do caso, tá? Então, eles concluíram que a combinação dos 2 procedimentos, então a distração da sínfise pélvica e a colectomia subtotal, proporcionaram uma ótima recuperação para o paciente, sem recidiva nos 5 anos que ele fez acompanhamento. Esse é um outro estudo que fez Esse é um outro estudo, tá? Ele comparou a preservação e a não preservação da válvula helicocólica, então a colectomia subtotal e a colectomia total.
e eles concluíram que a ressecção total, que é a técnica mais radical, ela tem o maior índice de sucesso. Então, na opinião desse estudo, é a técnica mais indicada. Esse é um outro caso de cão, tá? Que foi feito a colectomia subtotal e foi uma alternativa que promoveu uma recuperação satisfatória do paciente. Aqui eu trouxe para vocês que em 2019 teve no Congresso Brasileiro de Ensino e no Simpósio dos Especialistas, é o nosso congresso, o maior congresso de cirurgia que a gente tem aqui no Brasil. Ele discutiu, fez uma mesa redonda para discutir a colectomia e o tema foi a colectomia total, tá? Pelo que eu li, pelo que eu estudei, eu acredito que a subtotal ela tem uma indicação maior para os cachorros, porque é uma cirurgia realmente muito invasiva e extensa para os cães. Mas para os gatos, até este momento, a colectomia total tem mais indicação, tá? Eu coloquei também esse congresso para vocês entenderem que é uma coisa, é uma modalidade, um procedimento cirúrgico que ainda é novo, mas que está sendo discutido e é super, a gente tem ótimos resultados, tá bom? Também indicando, vocês que gostam de cirurgia, esse congresso ele é muito legal, ele sempre traz muitas novidades para a gente, tá? E a conclusão aqui da minha aula é sempre importante a gente diagnosticar corretamente o megacolon, lembrando sempre que nem todo fecaloma gera um megacolon, tá? Lembrando daqueles conceitos básicos. Avaliar sempre qual é a terapêutica mais adequada para o meu paciente. Nem todo paciente tem indicação de colectomia, às vezes a gente pode tentar tratar a causa de base, tratar o fecaloma, tá? Diagnosticar o fator causador da retenção fecal, então voltando sempre tratar a causa de base. Se for cirúrgico, a gente tem que escolher a melhor técnica para aquele paciente e, se for importante, associar outras técnicas que proporcionem um tratamento mais adequado para o meu paciente, como aquele caso do paciente que precisou da distração da síntese pública, tá? Que foi uma associação de técnicas. E sempre acompanhar esse meu paciente no pós-operatório e ter o cuidado sobre internação para a gente ter um sucesso maior no meu procedimento cirúrgico, tá bom? Obrigada, gente. Eu queria agradecer ao grupo de estudos por ter me chamado, pela oportunidade. E vocês têm alguma dúvida?